Ei, pessoal, alguns membros do grupo pediram para que eu trouxesse minha esposa para a gente bater um papo. E aqui está ela, Laira, minha esposa. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar, mas antes, deixa eu explicar para vocês. Nós decidimos gravar a nossa história. A gente vai contar para vocês a nossa história, mas como ela é longa, a Laira anotou aqui no caderninho alguns tópicos que valem a pena passar por todos eles. E como ficou muito longo, eu vou dividir esse vídeo em 3 capítulos. Então eu vou considerar que é uma minissérie da nossa história. Michael mais Laira e os meninos, no On Family Business, com 3 capítulos contando como nós nos conhecemos, quando que a gente decidiu vir para Tailândia, como que a gente decidiu empreender, montar uma empresa juntos, o que cada um faz, qual é a função de cada um dentro da empresa. Então a gente vai contar desde o momento que a gente se conheceu, e nessa parte eu vou deixar aí para a Laira, inclusive. Então, antes de mais nada, já vou pedir, curta esse vídeo para chegar para mais pessoas, se inscreva no canal aqui, a gente compartilha a nossa história, a gente conta para vocês o que nós fazemos para montar as nossas empresas no On Family Business, sempre eu e ela juntos, com os nossos filhos, normalmente viajando o mundo. Atualmente a gente está na Tailândia, aqui na Ásia, mas amanhã a gente pode estar na Europa ou na América do Sul, enfim, qualquer lugar do mundo. Vamos começar então. Nós vamos começar apresentando cada um de nós. Eu vou me apresentar e depois eu vou passar a palavra para a Laira e ela vai se apresentar. Eu já contei muito sobre a minha história. Eu sou de Belo Horizonte, tenho uma irmã com 1 ano de diferença de idade, meu pai e minha mãe. Todos eles são empreendedores. Tanto meu pai quanto minha mãe são empreendedores. Meu pai tem uma indústria de armários planejados, minha mãe já teve brechó, minha mãe já teve loja de produtos fitness, hoje ela tem um brechó. Minha irmã já empreendeu na área de alimentação, de concreperia, atualmente ela tem um escritório de decoração e trabalha junto com meu pai. Eu comecei minha vida profissional trabalhando junto com meu pai na indústria de móveis dele, armários planejados, e depois disso eu saí, montei minha própria indústria de armários planejados, acabou virando até um concorrente do meu pai naquele momento ali, ele acabou me quebrando, eu quebrei a empresa, não consegui concorrer com ele. Depois eu montei uma loja afiliada aos produtos dele, ou seja, ele produzia e eu vendia na minha loja, lá no bairro Nobre de Belo Horizonte. Cheguei a ter 3 lojas no bairro Nobre, lá em bairros nobres de Belo Horizonte. Chegamos a mandar os nossos produtos para outros 2 estados, Rio de Janeiro e Brasília. E enfim, todos nós somos empreendedores. Eu acabei fazendo administração pela PUC Minas, depois me especializei em gestão financeira para negócios, tenho um MBA em gestão estratégica de negócios. Depois disso eu comecei a estudar muito marketing justamente para lançar os meus produtos, eu tive que estudar bastante marketing, me apaixonei por marketing e acabei me especializando em marketing e vendas na internet. Então hoje eu tenho negócios digitais junto com a minha esposa, todos eles que vieram dessa história de empreendedorismo, estudo de marketing, finanças, enfim, é uma bagagem muito grande. Já cheguei a ter mais de uma dezena de empresas, sim, já tive mais de 10 empresas. A maioria eu quebrei durante esses 20 anos, eu empreendo há 20 anos, então é muita bagagem que eu já tive empreendendo, montando meus próprios negócios, quebrando muito deles. E hoje a gente compartilha aqui nesse canal, a gente conta a nossa trajetória administrando as nossas empresas em Build Public, ou seja, eu mostro para vocês o que a gente faz de certo, mas também o que a gente faz de errado. Então vou passar a palavra para a Laira, para ela se apresentar também, contar um pouquinho de onde que ela veio, o que ela fez da vida, até chegar aqui, do outro lado do planeta. Verdade. Então, eu sou a Laira, esposa do Michael. Na verdade, eu e meu irmão somos só 2 em casa. Os meus pais, na verdade, a minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai CLT, o meu irmão também, então eu vim, né, dessa família aí de CLT tradicional mesmo. Sou pedagoga de formação, então trabalhei grande parte da minha vida dentro da sala de aula, mas na verdade também eu sempre gostei de vender, então eu sempre tive um lado um pouquinho empreendedora. Por quê? Eu já vendi tudo de revistas, Natura, Tupperware, Avon, já vendi sapatilhas, já vendi produtos de sex shop, enfim. Sempre conciliei a escola com vendas, então eu sempre tive esse olhar empreendedor, mas por quê? Eu pensava que se eu consumia, se eu começasse a vender, eu poderia comprar mais barato. Então eu meio que tinha essa pegada, eu vou vender porque eu consumo muito com isso, eu pago mais barato para mim e ainda assim faço uma graninha extra. Então sempre tive essa vontade também de ter meu próprio negócio. Essa veia empreendedora. Uma veia empreendedora. Que na verdade, quando a gente descobre de fato, a gente não consegue mais sair dela, não dá para voltar atrás. Enfim, sempre tive uma vida muito tradicional ali dentro de uma redoma de vidro. Mas a minha vontade sempre foi ir pro mundo. Na verdade, eu até brincava com a minha mãe que eu queria ser hippie para eu não ter moradia fixa, não ter casa, não ter que dar satisfação para ninguém e sair pelo mundo. E hoje não ocorreu do jeito que eu pensava desde sempre, mas estou aqui, do outro lado do mundo. E esse é um pouquinho da minha história e com o passar do tempo vocês vão conhecendo um pouco mais. Legal, legal. Falou que você é pedagoga de formação? Sim, na verdade trabalhei como professora. Comecei aos 16 anos sendo estagiária pela prefeitura para acompanhar
crianças que precisavam de apoio. Fiquei 2 anos com uma criança de síndrome de Down e a partir daí eu gostei muito. E na verdade foi no 2º e 3º ano do ensino médio, e aí eu falava, olha, terminando o ensino médio, eu vou querer fazer pedagogia para focar na inclusão. Mas aí, meu sonho era trabalhar na APAE, não sei, né, muitos conhecem a APAE, e aí logo veio a inclusão nas escolas públicas, e aí algumas APAEs fecharam e tal. Mas o meu objetivo, a minha vontade de fazer pedagogia foi para me especializar na educação especial. Então, eu fiquei até 2019 como professora. Dos 16 anos, comecei em 2006 até 2019. Foram muitos anos aí nessa carreira. Acabou de entregar a idade dela. Lara, gente, eu sei que não parece, mas Lara já tem mais de 20 anos, viu? Mais de 20 anos. Não parece. E eu também, por incrível que pareça, eu tenho mais de 30. Sério, eu tenho mais de 30 anos. Eu sei que não parece, né? Ninguém acredita, mas eu tenho mais de 30. Não parece. Vamos lá, próximo tópico. Tá, quando que nós nos conhecemos? Lara vai falar como que a gente se conheceu, gente. Vamos deixa eu ver a história que Lara conta que a gente se conheceu. Vamos lá, vamos ver se é verdade. Se for mentira, se ela falar mentira, eu vou interromper o vídeo e vou falar com ela que ela tá errada, vai. Não, mas eu nunca minto. Olha só. Na verdade, eu quis sempre viver essa vida hippie, né? Como eu comentei, não me apegar a nada e nem ninguém, mas eu sempre tive um sonho de ser mãe. E aí eu sempre falava com a minha mãe, olha, mesmo que eu não case, eu formando da faculdade, formei em pedagogia em 2014, porque na verdade eu comecei um curso, fiz a distância, não gostei, perdi ali um pouco mais de 2 anos, comecei de novo, enfim. Mas eu falei, eu formando, eu vou ser mãe. Independente de eu casar ou não, eu quero ter um filho. E isso aconteceu de fato. Eu formei em 2014 e fui ser mãe em 2016. Então, esse sonho sempre teve em mim, mas eu não queria viver com ninguém, eu não queria ter um casamento, eu não queria ter o pai do meu filho ali comigo, eu simplesmente queria viver eu e o meu filho pelo mundo. Eu falava que ele ia ser hippie como eu, e a gente ia sair pelo mundo afora. Dá um nome de capítulo, Eu e Meu Filho pelo Mundo. Isso, caraca, olha que ideia, Eu e Meu Filho pelo Mundo. Legal. E assim foi, e aí eu tive o Enzo, meu primeiro filho, hoje com 9 anos, e não pensava em ter ninguém, morei sozinha com ele. Quando eu menos esperava, conheci o Michael, ele tinha 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. O Enzo tinha 1 ano e 4 meses. Isso, o Enzo tinha 1 ano e 4 meses. Então, assim, tudo aquilo que eu imaginava que seria só eu e ele foi por água abaixo. Quando eu conheci o Michael, na verdade, já tinha 4 anos que eu conhecia a irmã dele. Não sabia nem que ela tinha um irmão, nunca havíamos comentado sobre isso. Ele também era casado, então tudo acontece, né, no tempo que tem que acontecer. Mas, enfim, conheci ele no dia do aniversário dela, que, na verdade, nos conhecemos e não nos conhecemos. Ele me conheceu e eu não lembrava dele no dia desse evento, foi um dia muito atípico, um dia Por que será muito que ela gostoso. não lembra de mim? Por que ela não lembra de mim? Depois a gente pode gravar um conteúdo sobre isso. Se vocês quiserem, comente que vocês querem saber esse dia, porque esse dia ele foi marcante, eu acho que na minha vida, na vida dele, mas Sim. é coisa para um outro vídeo. E aí nos conhecemos, na verdade, em maio, mas fomos nos conhecer de verdade, sair, se aproximar em julho, em julho. Aniversário de sua mãe. Isso, no dia do aniversário da minha mãe. E passaram-se 2 semanas, a gente começou a namorar. E foi tudo muito intenso desde o início, e aí com 1 ano que a gente estava nesse relacionamento, a gente foi morar juntos. E tudo mudou. Então, aquele sonho de ser mãe solo, aquela vontade de viver sozinha, de não querer ter um relacionamento, eu até brincava que eu não acreditava em amor. Então, assim, tudo isso, depois que eu conheci ele, teve uma outra... tomou um outro rumo. E aí ele vai comentar, desculpa essa parte, onde fomos morar juntos depois de 1 ano de relacionamento. Isso. Laira falou que eu era casado, na verdade, enquanto ela era amiga da minha irmã, eu era casado, mas quando nós nos conhecemos, eu já estava separado já, viu, gente? Já há 2 anos, né? Já estava 2 anos separados, dá a impressão de que eu conheci ela casado, mas não. Não. Eu conheci ela, eu não era casado, tá bom? Era tão certinho que eu não sabia nem que É verdade. Enquanto que eu ela era tinha irmã. É verdade. Enquanto eu era casado, Laira nem descobriu que a amiga dela tinha um irmão. Tinha um irmão. Olha pra você ver. Sim. Pra vocês verem. E aí, ela comentou também a respeito de que não acreditava no amor. Foi me conhecer e acreditou no amor. Foi tanto assim de cara, não, mas o que eu Amor falei construído. que isso para um próximo vídeo, porque esse assunto é mais pessoal, mas é hilário. Eu acho que vocês deveriam comentar aqui que é essa parte. Legal. E aí, eu tenho um apartamento lá numa cidade de Belo Horizonte, lá numa cidade metropolitana de Belo Horizonte. E eu já morava lá em Betim? Sim. Eu morava lá. Isso. Aí, Laira, nós já estávamos há 1 ano namorando. Uma distância longa de casa. Ela morava muito longe de mim, ela morava no extremo de Belo Horizonte, eu morava no outro extremo, e pra eu ir visitar ela, pra gente namorar,
demorava aí quase 1 hora. Não, era um pouco mais. Mais de 1 hora, né? Era. Mais de uma hora de viagem pra eu sair da minha casa. E olha que era tudo região metropolitana. Independente do trânsito, gastava mais de 1 hora pra ir até para chegar na casa dela e depois pra voltar pra minha casa. Foi quando. E ela tem o Enzo, né? Que é o meu filho também. Não sei se vocês sabem, mas enfim, ela que falou. O Enzo não é meu filho de sangue, mas ele é meu filho. Então, ou seja, ele é meu filho, só não é de sangue. E nessa época, pra gente facilitar, a gente queria tanto viver juntos, que aí eu convidei ela pra ir morar lá em casa. Nós não nos casamos, né? Nessa época a gente não se casou. Não, a gente não se casou. Ela foi pra lá junto com o Enzo e nós constituímos a nossa família. Desde então, eu posso considerar que a nossa família começou ali. Isso era 2019? 2018. Não, foi do Réveillon de 2018 para 2019. Tá, que a gente foi morar juntos. Na virada do ano ali, 2018 para 2019, nós estávamos morando juntos, lá no apartamento pequenininho da MRV, lá em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. E ali eu considero, ali começou a família. Nós três vivendo juntos, com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, com as nossas vantagens, benefícios e felicidades. Então, somando tudo isso, é fácil? Não. Mas é gostoso? Sim, é gostoso. E aí junta tudo isso e a gente vai desenvolvendo e a família começa a desenvolver e o amor começa a reinar. Agora ela vai falar um pouco a respeito nós vamos sair um pouco da vida pessoal, que a gente contou muito sobre a nossa vida pessoal, e agora vai entrar um pouco sobre o lado profissional, tá? Antes, até para dar um gancho para ela, 2018 eu entrei como Growth Hacking numa grande startup lá de Belo Horizonte, que estava construindo um novo produto, uma fintech dentro dessa startup, que acabou virando uma spin-off, virou uma outra empresa independente, e aí eu estava desde o day one da criação dessa nova startup, dessa fintech lá em Belo Horizonte, e eu participei da parte de growth, ou seja, de crescimento, growth hacking, né, com experimentos, com testes de validação de mercado, validação de produto, precificação, enfim, desde a construção do produto do zero, até ele ir para o mercado, até fazer o desenvolvimento e o crescimento de vendas, faturamento e lucro. E aí, neste momento, juntando eu estar nessa startup e nós estarmos morando lá em Betim, que é outra cidade, não é Belo Horizonte, vai entrar a nossa primeira grande dificuldade morando juntos, que foi uma questão profissional da Laira, e eu vou deixar ela contar. Sim, então, mudando para Betim, né, que é essa região, na verdade, nos últimos anos, de 2015 até 2019, eu trabalhei no Estado. Mas eu não era concursada, então eu era designada. E para isso eu tinha que ter ali, né, uma classificação para eu sempre conseguir cargo. Sempre consegui fácil, em uma outra região metropolitana, próxima de onde eu morava, não era BH, era uma outra região metropolitana, mas eu sempre consegui. Então, fiquei todos esses anos, de 2015 até 2019, mudando para Betim, né? Quando eu fui morar com o Michael, eu não consegui classificação lá, porque a minha classificação era muito baixa para a região. Então, eu fiquei de janeiro até setembro sem trabalhar. E eu não consigo. Eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar desde os meus 16 anos e nunca parei. Eu até brincava que eu nunca tinha tido férias. E essas foram as minhas primeiras férias, que eu fiquei de fato. Mas assim, eu digo sem trabalhar como uma coisa certa. Mas nesse tempo eu fiquei vendendo, a gente teve um pequeno negócio. Nessa época a gente já implementamos uma empresa juntos, que aí a gente teve uma empresa voltada a produtos de limpeza, era Planeta Limpo. Por assinatura, que na verdade a gente fazia recorrência com o objetivo de reciclagem. Então a gente reciclava as pets, tinha uma pegada muito bacana. E eu aproveitei... Sustentabilidade e planeta, preocupação com o planeta, é verdade. Isso. Meu planeta é limpo, planeta é limpo. Foi a primeira, assim, que a gente veio, porque eu sempre vendia de tudo, eu sempre gostava e fiquei sem trabalhar e veio essa ideia. Em setembro de 2019, surgiu uma vaga nessa startup que o Michael começou a trabalhar para o setor comercial. Foi uma surpresa muito grande para mim, porque embora eu vendia tudo, mas de forma informal. Eu nunca tinha tido um cargo de vendedora. E sem contar também o contato com a tecnologia, porque como eu falei, a minha família é muito tradicional, a gente sempre viveu ali numa redoma de vidro, então eu nunca fui aberta para o mundo. E na escola, né, todo mundo sabe que principalmente Estado é um ensino muito, muito tradicional, acaba que o que eu fazia de computador era o mínimo. Era planos de aula, matrizes, que era o mínimo do mínimo. Eu não sabia nem ligar no computador direito, vou ser bem sincera, e para já falar para vocês que não existe dificuldade para nada, quando a gente quer, a gente consegue. E eu não sabia, fiquei assim, desorientada, como que eu vou trabalhar numa startup, todo mundo, né, já com a tecnologia injetada na veia, o que eu vou fazer? Mas desde então, fiz todo o processo, fiz uma apresentação de vendas, consegui o cargo e fui. Fui com medo, mas fui com medo mesmo, né, aquele ditado popular, vai com medo mesmo.
Deu super certo desde o primeiro dia, consegui mostrar muita produtividade, a gente tinha um sistema interno onde mensurava a questão de ligações, tempo conectado, então eu sempre consegui me destacar quanto a isso. Desde o primeiro mês eu consegui bater meta, entrei lá em outubro, aí em novembro veio Black Friday, consegui fazer o dobro da meta de Black Friday, então sempre deu muito certo, tive um apoio muito grande de um amigo, Fontes, vou até citar o nome dele aqui, se um dia ele ver esse vídeo, assim, tem um carinho muito especial por ele, porque eu falo que ele era o meu suporte. Tudo que eu precisava, eu chamava ele, às vezes ali precisava fazer alguma coisa, uma outra tela, com o cliente na linha, eu mutava e pedia ajuda para ele, que ele sentava do meu lado, então assim, ele foi um anjo que ficou lá comigo durante todo esse tempo. E aí eu tive contato com a tecnologia, eu tive contatos com startups, tive contatos com pessoas bem mais jovens do que eu, com outro estilo de vida, com outros objetivos. Aquilo ali eu fui mudando também alguns pensamentos que eu tinha. E aí foi isso, eu saí então totalmente da escola em 2019 e até então não voltei mais. Hoje aqui, né, 2025, e tô aí nessa área até hoje. Fui com medo, mas deu certo e tô aqui até hoje. Legal, isso mesmo. Não existem barreiras, cara. Sim. Eu vou aproveitar até mesmo essa deixa que Laira comentou a respeito de metas. Nós tínhamos um CRM, uma plataforma interna, que fazia a contabilidade, que contava alguns indicadores de performance dos vendedores. E aí existiam os indicadores de produtividade e os indicadores de resultado. E desde então, a gente já conseguiu perceber que Laira tinha muito volume de produtividade. Sempre que a gente contabilizava as horas de ligação, ela estava sempre o dobro, 3 vezes mais a quantidade de ligação que o segundo e o terceiro tinham. Então, ela tinha um volume de indicador de produtividade muito alto. E é essa a deixa que eu coloco para vocês. Volume de produtividade. Porque isso fazia ela ter o resultado, o indicador de resultado, que no caso eram vendas. Então, indicadores de produtividade. Quantidade de ligações, quantidade de leads e tempo conversado, tempo falado no telefone com o cliente. A nossa CRM computava isso. Ela tinha muito volume em tudo isso. Muitos leads, muitas conversas abertas, muitas horas conversando com o cliente. Só que não era só isso. Isso gerava também, aumentava o indicador de resultado, a quantidade de vendas e o ticket médio das vendas dela, porque quando você fica muito tempo com o cliente, você consegue explicar melhor o seu produto. E aí você consegue vender um ticket médio mais alto para aquele cliente. E lá ela tinha isso muito bom. Ela tinha uma venda muito consultiva. Então ela tinha volume de produtividade e acabava gerando muito mais resultado do que o segundo e o terceiro vendedor. Então já aproveito essa deixa que ela falou que quando a gente consultava o CRM para ver os números, ela sempre tinha muitas horas ligadas, só que ela também tinha muitas vendas. Ela sempre batia as metas de venda. Bom, aí agora voltando pro lado pessoal. Ficou até bem interessante. Laira fala da parte profissional, eu falo do lado pessoal, né? Veio o nosso segundo filho, Vinícius. Ele veio ali no início da pandemia. Quer dizer, ela descobriu a gravidez, nós descobrimos a gravidez no início da pandemia. Ele veio nascer no meio da pandemia, mesmo. 2020, tava o Vinícius nascendo em 2020, pandemia comendo solto, a gente em casa, uma brigaiada. E vamos deixar transparente para vocês, né, gente? Eu acho que muitas famílias passaram por isso, então a gente não tem que inventar de esconder nada. Não foi fácil. Nós trabalhávamos na mesma empresa de tecnologia, a Fintech, e morando na mesma casa, trabalhando na casa, ficando 24 horas dentro de casa, enclausurado, sem poder, com lockdown, sem poder ir pra rua, sem poder ver ninguém, só nós três, que nessa época, do início da pandemia, era eu, o Enzo e a Laira grávida. O Enzo tinha 8 anos de idade, 7 anos, não, na época ela era... Ele tem 8 anos, hoje ele tem 8 anos. Fez 9 ontem. Ele fez 9 anos ontem, gente. O Enzo tinha o quê? 3 anos de idade nessa época? 3 para 4. De 3 para 4 anos. Então tinha uma criança de 3 para 4 anos, tinha um bebê na barriga da Laira, eu e a Laira, eu não sou fácil, já deixo isso bem claro, não sou fácil de me relacionar, não sou fácil de lidar, e aí esse tempo, esses dias de lockdown, enclausurados dentro de casa, foram assim, bem difíceis pra gente, muito difícil mesmo. E aí veio ainda a questão de Laira naquele processo de gravidez, né? Ou seja, ela mexe muito com os hormônios, né? Mexe totalmente com os hormônios e ela é muito sensível, a gente brigava muito. E a gente não tem que esconder isso, brigava mesmo, a gente acabava se resolvendo, até chegar o dia que a gente não conseguiu resolver. Mas aí eu vou deixar isso para contar no final do vídeo, que teve um momento que foi muito crítico e enfim, acabou acontecendo muita coisa ruim e depois eu comento com vocês. Isso. E aí, aconteceu da gravidez do Vinícius, né, em plena pandemia. Então, ele nasceu ali em outubro de 2020 e estava ainda, né, tudo muito crítico em relação ao Covid. E quando eu ganhei ele, eu comentei com o Maicon, estou insegura de voltar a trabalhar presencial.
Uma que eu tinha o Enzo, o Vinícius nasceu na pandemia, ficava aquela questão, né, de imunidade, muito contato, e aí eu falei assim, eu quero dedicar um tempo maior para eles, para casa agora. E eu vou procurar um trabalho home office. Por quê? Por mais que eu amava essa fintech, né, que na verdade me abriram as portas para o mercado que eu tenho hoje, eu não quis me permitir a trabalhar presencial pós-pandemia, pós uma gestação que não foi fácil. Foi totalmente o oposto da minha primeira gestação. É mesmo, então, você passa muito mal. Não, gente, eu fiquei abraçada com o vaso os 9 meses. Enquanto do meu primeiro filho eu não tive nada, ninguém nem falava que eu estava grávida. Então, assim, foi tudo muito difícil a minha segunda gestação. Tudo fora do que eu imaginava pelo que eu já tinha passado da primeira vez. Mas, enfim, decidi que eu não queria mais trabalhar presencial. Fui procurar uma oportunidade que fosse home office. Então, fiquei os 4 meses, né, de resguardo ali sem trabalhar. Quando eu ia voltar a trabalhar, conversei com a empresa, fui sincera falando que eu ia optar por um novo trabalho que seria home office e que não era o momento da empresa, a gente já tinha voltado para o presencial. Então, agradeci imensamente e resolvi sair. Fui trabalhar em uma startup do segmento de educação. E acabou que também me destaquei, deu muito certo. No final, ficou só eu e o dono da empresa, mas a empresa quebrou. Então, não deu certo, por mais que eu fazia as vendas, mas ele não tinha processo para entregar, e aí acabou que a empresa quebrou. Fui para uma outra startup em 2021. Não, 2021 não, 2022. Não, 2021. 2021? 2021 para 2022. Fui para uma outra startup de IA. Então, nessa época, eu tive contato com IA sem saber que IA seria tão grandioso como está hoje. E fiquei lá por um certo tempo. Na verdade, rápido, a primeira empresa que eu abri mão do presencial para ir para o home office, essa primeira empresa eu fiquei só 6 meses, porque aí eu comecei no day one da empresa, no primeiro dia, e acabou que ela só durou 6 meses. Então eu fiquei durante todo o processo que foi esse. Logo aí eu saí e fui para essa outra, que já era uma empresa que entregava inteligência artificial, basicamente. Isso, era soluções com IA. E nela eu fiquei também um curto prazo, porque logo depois eu tive uma grande oportunidade, de novo, através desse meu amigo Fontes, que eu conheci ele na startup, né, na primeira startup que eu fui, e aí ele também saiu de lá por uma oportunidade que ele teve nessa grande empresa, e logo depois ele me colocou lá dentro. Então, assim, mais uma vez, sou imensamente grata ao Fontes, tenho um carinho especial por ele. E era uma empresa já consolidada no mercado, uma empresa de mais de 15 anos, então eu era CLT, tinha todos os benefícios de CLT, tinha um excelente salário, não posso negar. O salário era muito bom. A empresa em si, as pessoas, por mais que as pessoas eram mais velhas, mais tradicionais, mas era uma empresa de pessoas maravilhosas e muito mais até experientes do que eu. E aí fiquei nessa empresa com toda a estabilidade, com o meu salário garantido no final do mês, fazendo meu trabalho, até que o Michael me veio com uma grande surpresa. Mas nesse caso, antes da surpresa, gente, antes de fazer as propostas para a Laira, nós passamos por tanta dificuldade, e eu vou falar, a dificuldade não envolveu tanto, naquela época, nós não tínhamos um alicerce financeiro tão bacana não, tão estável não, tá? Eu tinha salários, que eu trabalhava em empresas, assim como a maioria do brasileiro, mas não foi essa a grande dificuldade. Nós estávamos morando, nessa época, onde que a gente estava morando, hein? No Prado? No Prado. No Prado. Nós estávamos morando num bom bairro de Belo Horizonte. Nós já tínhamos mudado lá do bairro vizinho, da cidade vizinha de Belo Horizonte, a gente já estava dentro de Belo Horizonte, num bairro bom. Só que a nossa vida amorosa, a nossa vida de casal, não estava legal. Né? Sim, sempre foi muito conturbada. Sempre. E a gente pode falar que hoje a gente está estabilizado. Mas antes disso, até mesmo... até 2020, início de 2024, a gente vivia um relacionamento muito instável. Exatamente. Muito, muito. Com vários pensamentos negativos a todo momento. E isso veio a melhorar de 2024 para cá. Exatamente. Então, e acabou acontecendo o inevitável para quase todos os casais que não têm uma vida protegida, vamos considerar assim. Até mesmo porque a gente percebe que tem também uma influência externa, e acabou que no 2022, mas foi 2022? Enfim, a gente se separou.
nós nos separamos em 2020. Final, mais ou menos. Final para início de 2022. Virada de 2022 para 2023, nós nos separamos e a gente percebeu que não fazia sentido a gente continuar juntos, por diversos motivos. Então, ela tinha a vida profissional dela, ela tinha a rede de apoio dela, só que essa separação não foi simples, porque nós tínhamos duas crianças. Então, tinha uma criança de 7 anos de idade e um bebê de 1 ano. E Laira ficou com os dois. E eu, solteirão na pista, né? Tô brincando, não foi tão simples assim, não. Eu fui morar em Contagem, no Eldorado, em Contagem, numa cidade vizinha de Belo Horizonte também, e Laira foi morar junto com a mãe dela, porque ela tinha a rede de apoio próximo a ela ali. E nós nos separamos. Agora vamos fazer o seguinte, ela já deu 30 minutos de vídeo já, vamos fazer o seguinte, vamos começar o próximo episódio, eu vou deixar aqui, olha, clica aqui do lado que vai ter, do lado de cá, eu acho que é do lado de cá, ó. Clica aqui do lado de cá, que vai ter o card do novo vídeo, que é o episódio 2, onde nós vamos contar como que foi, se nós voltamos ou não, eu acho que vocês já sabem se a gente voltou ou não, né? Se foi fácil ou difícil. Se foi fácil ou difícil, como é que foi o processo para voltarmos a casar. A gente não falou do casamento. Sim, a gente casou antes disso. Vai ficar aí, enfim, né? nós vamos contar agora. Se a gente casou no papel ou se a gente é amigável. A gente só juntou. Isso. E como que deu essa ideia louca de sair do Brasil e vir para a Ásia, morar no país do outro lado do planeta sem rede de apoios, se isso foi positivo ou não. Isso aí ajuda o casal a morar longe da família de um e da família do outro, morar longe das famílias. Isso é positivo? Isso ajudou o casal? Enfim, nós vamos contar isso para vocês no próximo episódio. E do segundo ou no terceiro episódio, a gente vai falar como que a gente iniciou o One Family Business. Ou seja, até então, Laira tá trabalhando numa outra empresa e eu numa empresa em outra. Ou seja, cada um na sua própria empresa. Sim. Empresas privadas, cada um em empresas como empregados. Como que vai ser, como que foi depois disso? Peraí. Não deu zoom. Aí, agora voltou. Saco. Nós gravamos um tempão sem estar com zoom na gente. Eu vou cortar, calma. Pode falar. Sim, eu sempre tive a minha família como minha rede de apoio. Sempre me apoiaram em tudo, mas eu sempre fui muito, não vou dizer geniosa, mas sempre tive uma opinião formada de que eu era independente, de que a vida era minha e ninguém tinha nada a ver com isso. E aí, a minha mãe me cedeu parte da casa dela. Então, eu não morei nesse tempo, né, que a gente se separou, eu não morei dentro da mesma casa que minha mãe. Eu morei no mesmo teto que ela, mas com a casa dividida. Então, eu passei por isso também. Eu passei por reforma, por construção, porque aí eu tive que aumentar a casa. Eu passei por tudo isso sozinha com os meninos. Sem ter o Michael. Então, eu, mulher, tendo que passar dificuldade com o pedreiro, ter que escolher coisas da casa, enfim. Então, tem esse detalhe aí também, que depois vale a pena a gente contar pra vocês. Isso. Então, essa parte de guerreira da Laira, nós vamos contar no segundo episódio. E aí tem o card aqui do lado de cá, por aqui tem um card, onde tem esse segundo episódio. Clica aqui e vai lá pra conferir. Fui! Tchauzinho, prazer!